Vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Olha o que diz a palavra. Coloca na versão ACF para mim, ô Davi, fazendo favor. Estou mais acostumado com ela, então vou ler nela. A NVI é mais fácil, né? Primeira vez que eu li a Bíblia, eu li na NVI, mas eu já estou acostumado e a maioria das Bíblias dos irmãos também é nessa versão, fica mais fácil de você compreender. Olha aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém? Volta o versículo primeiro, fazendo favor, Davi. Amém? O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo o seguinte, que eu quero fazer uma reflexão bem rápida com você aqui. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo para que você não deve ignorar esta verdade, que ele vai falar daqui para frente. Isso, o que ele está dizendo? Preste muita atenção no que eu estou falando. Não tem aquelas placas de trânsito, né? Você precisa estar totalmente atento a elas. Quem dirige vai tirar a carteira de habilitação. Você precisa ter atenção no trânsito. Os maiores acidentes, ou a maioria dos acidentes que acontecem no trânsito, não é porque o motorista não sabe dirigir. Não é porque o motorista não tem carteira de habilitação, apesar que alguns realmente não têm. Mas os maiores acidentes é por causa da desatenção, falta de atenção. Está entendendo? Então, na sua vida pode acontecer coisas por causa da sua distração. Falta de atenção pode gerar algo em você que você não quer, mas a sua distração pode levar a isso. Então, Paulo começa dizendo, irmãos, não ignore isso. Ou seja, preste muita atenção no que eu vou dizer. E olha o que ele diz. Mais uma vez, eu vou ler aqui para você entender. Olha o que ele diz. Nossos pais, ele está fazendo referência ao povo que saiu do Egito. Paulo está falando, vamos colocar aí no ano 40, 50, depois de Cristo, né? Nós estamos no ano 2023, já findando o ano. Paulo está falando do ano 40, 50, mais ou menos no máximo, não mais do que isso. E ele está lembrando um feito da época de Moisés, de mais de milhares de anos anterior a ele. Ele está dizendo, lembre dos nossos pais. Ele está dizendo, todos, essa expressão você precisa se atentar. Ele diz, todos estavam debaixo da nuvem. Todos, ele diz, todos passaram pelo mar. O outro versículo para mim, Davi. Todos foram batizados em Moisés. Então, olha só, não tem ninguém que ficou de fora. Alguém ficou de fora até agora? Não, todos. Todos foram batizados, todos passaram pelo mar, todos estão debaixo da nuvem. Próximo versículo. Todos comeram da mesma comida espiritual. Próximo, Davi. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Não é? Então, todos passaram pelo mar, todos estão debaixo da nuvem, todos comeram da mesma comida espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, que era Cristo, ele vai dizer, versículo 5. Mas, agora ele coloca uma preposição, né, no português. Para quem está aprendendo português aí, nós estamos tendo aula de português. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele está falando,
Preste atenção, porque todos estiveram no mar, todos passaram, todos beberam, todos comeram, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não se agradou da maior parte dele, porque eles ficaram prostrados. E o versículo 6 vai dizer, preste atenção, olha o que ele diz no versículo 6, mais uma vez Davi. Estas coisas foram feitas em figura. O que ele está dizendo? Quando você vê isso, se atente, porque isso foi feito para que você preste atenção e não aconteça com você o que aconteceu com eles. Está entendendo? Está entendendo? Se atente. Não fique disperso, não fique distraído. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha para cada um de forma individual. A multidão não agrada a Deus. Quando eu falo multidão, a multidão, lá era uma multidão enorme, milhões de pessoas Moisés estava levando do Egito a Canaã. Milhões passaram pelo mar, milhões estavam debaixo da nuvem, milhões comeram, milhões beberam, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Porque você precisa ir além daquilo que a multidão está fazendo. O que eu estou dizendo para você, fique atento, todas essas coisas foram escritas para nós nos atentarmos e não vacilarmos. O que significa isso para nós hoje? Você pode estar na igreja e não receber. Você pode vir por culto e voltar do mesmo jeito. A nuvem pode descer aqui, você está debaixo da nuvem e ainda Deus não se agradar de você. Por quê? Porque o seu coração precisa estar em Deus. O seu coração precisa estar ligado ao propósito de Deus. A maioria deles não estavam com o coração em Deus, estavam com o coração endurecido, afastados. A maioria deles não estavam com o coração alinhados ao coração de Deus, então eles até estavam lá no meio, até comeram do maná, até beberam da comida, porque Deus não impediu eles de fazer. Mas quando eles foram passar diante de Deus, para Deus dar o carimbo de aprovado, reprovado, muitos foram reprovados. A Bíblia diz, Deus não se agradou de uma grande parte deles, da maioria deles, porque o coração deles não estava em Deus. Está entendendo? Isso é algo para nós, para que nós possamos nos atentar. Se atente, porque Deus, Ele não é comprado com aparência. Deus, Ele vê o seu coração, mas quando Ele vê o seu coração, não significa que você vai andar de qualquer forma. Quando Ele vê o seu coração, é porque é do coração que saem as suas intenções. A sua verdadeira motivação sai de dentro do teu coração. Sua motivação, a verdade, sai de dentro do teu coração. Amém? Então, que o teu coração, que o nosso coração esteja em Deus, para que não venhamos receber uma sentença como eles receberam. Esse texto é um texto que me fez refletir muito. Pense naquilo que Deus tem para você. Amém?